você fica com medo de Eu sofrer não tive medo. Eu não, eu não retaliação. tenho, mas você diga assim, seu As pessoas perguntaram muito pra mim. seu raciocínio fala, Yuri, tá falando do negócio que pode te prejudicar. Por quê? Tudo depende de patrocinador. Tu tem um negócio que tá aí na mídia. Então, eu não tive medo e, na verdade, eu acelerei mais. Eu Porque eu acelerei sempre mais. disse isso. Eu disse pra todo mundo. Eu, desde o começo, eu me posicionei porque eu não quero que algum dia alguém chegue pra mim e diga, ah, é por isso ou por aquilo. Entendeu? É. Aí eu... Eu acelerei e me joguei mesmo durante essa campanha, porque é no que eu acredito, certo? Eu acho que tem situações dentro desse contexto político, assim, que a gente precisa analisar profundamente, porque isso mexeu com o emocional das pessoas, isso mexeu com a relação das pessoas, né? Inclusive, eu até coloquei isso numa postagem, que tem um estudo que fala que essas relações, a maioria, não vão voltar, porque foram coisas muito mexeu com valores, com princípios, entende? E aí, eu tomei para mim o princípio de que eu não ia estragar minhas relações, né? Das que eu gosto, da que eu me preocupo, pelo esse pensar diferente, certo? Agora, era a minha posição. Do mesmo jeito que eu respeito a tua posição, tu respeitas a minha posição. Vamos jogar aqui A dentro dessa gente está no normalidade, processo né? democrático. Por mais difícil que seja eu concordar com o teu pensamento, e por mais difícil que seja você concordar com o meu pensamento, mas nós estamos num país democrático. Isso é a E plenitude eu do que a gente acho que sonha. existem valores dentro da família que, para mim, são fundamentais, que são inegociáveis, certo? Então, eu não perdi amigos, eu não perdi familiares, porque eu não vou discutir coisas que não tenho que discutir. E eu fiquei Só de surpreso. respeitar. Uma coisa que eu gostei muito, eu fiquei... Porque é o seguinte, alguns amigos, assim que eu comecei a postar, vieram falar alguma coisa. Yuri, ó, o que tu tá fazendo aí, pô, tá não sei o quê. Eu digo, véi, eu tô aqui seguindo a minha consciência. E eu consegui chegar, talvez, não sei você, mas também eu consegui chegar ao fim da eleição sem nenhuma notificação de Instagram ou de qualquer outra rede social dizendo, A minha ei, também não. você tá Infringindo. infringindo o que aconteceu. No TikTok aconteceu porque o TikTok é muito sensível. Ele, tipo, se por exemplo, tem uma mancha vermelha no chão, que foi sei lá, alguma coisa que caiu. Que Se parece bater sangue. aquela coisa vermelha, ele já derruba. Então, foi derrubado por diversos motivos. Eu fui derrubado 2 vezes do TikTok e retornei. Mas em nenhum vídeo tinha nada. Tinha vídeo assim que você olhava assim, mas por quê? Por quê? Que é isso? Você tá doido, cara? Mas o que é que foi massa? Que a mesma pessoa que veio me chamar a atenção lá atrás, hoje continua postando na minha coisa. Sim. O que significa que, apesar de ele não concordar, pelo fato de eu tratá-lo bem e ser coerente, ele ainda, por mais que esteja contrário, ele continua aqui na minha rede social, ou seja, não me deixa de seguir. Não me deixou de seguir. A gente perdeu por conta das políticas do Instagram, né? Então houve uma queda bem drástica. Mas De sempre que eu, seguidores, né? mas sempre que eu Não, postava não. alguma coisa relacionada, eu perdia. Não, eu perdi 500 seguidores, Eu perdi mas que a 500. galera pegou Pronto, saiu, tipo assim, filho. saía 100, saía 100, saía 100. Tá Perdi entendendo? 500. Eu, tipo, de boa. Eu recuperei já uns 300. Eu também, pra minha saúde mental, eu só sigo pessoas que eu não vou me confrontar, entendeu? Não, Então, eu assim, deixo. eu gosto da minha saúde mental. Então, assim, coisas que me mexem muito com o meu emocional. Então, voltando para a questão das relações, existe um estudo não só de sociólogos, Yuri, mas de psicólogos, de que muitas dessas relações não vão voltar, Caramba. Isso é certo? assustador. É assustador. Principalmente quando é no âmbito familiar, né? No âmbito familiar. Então, por mais que seja difícil eu concordar com o teu pensamento e de você concordar com o meu pensamento, mas eu acho que nós estamos num país democrático e a gente tem o direito de discordar. E é um direito. E não é maravilhoso bom. isso? É um direito tão bom. Não é, pois isso é democracia, Yuri, bem-vindo. Imagina só. Imagina uma ditadura. Você tá num lugar onde você tem medo. E é um pouco o que a gente tá passando. Qualquer um hoje tá passando. Que é o seguinte: existem palavras hoje, ou opiniões, que se você der, você tem uma grande chance de ser preso. Tá, mas vamos lá, peraí.
Mas vamos imaginar. Mas a gente não quer que volte, porque isso hoje. Yuri, tu imaginas que nesse país, você que é muito jovem, que não acompanhou a ditadura, Sim. que não viveu a ditadura, Só eu vivi, leitura, só por uma conhecimento. questão, existem filhos que nunca voltaram para os braços dos seus pais. Existem pais que nunca voltaram para os braços dos seus filhos. Contraponto. Então, é bom que a gente fale um pouquinho disso, porque eu sei que isso vai estar no livro das histórias, aí quem nunca teve oportunidade quem está defendendo isso em porta de quartel, acho que tem que entender que pessoas perderam suas vidas lutando para o que a gente está vivendo hoje. Eu aqui, com você, com pensamentos totalmente contrários. E a gente ter essa liberdade de falar abertamente. Do mesmo jeito que as pessoas falavam com você, vinham falar comigo. Mas, Regina, você, sendo uma pessoa que trabalha para o público A de Campina, você não acha que você está batendo... Gente, minha profissão, as coisas que eu faço, elas não têm confronto com o meu pensar Meu político. profissional, ele não pode Ele tá totalmente poluído, né? desatrelado, porque eu não vou pensar com aquela pessoa, porque eu vou deixar de falar com aquela pessoa porque ela pensa diferente de mim, jamais. Então, assim, isso é que é o bom, porque a gente viveu uma ditadura, É o máximo sim, da vida. e é importante a gente ver aspectos importantes da ditadura. Por exemplo, meu avô, ele antes de morrer, ele teve que queimar os livros deles, porque eram livros que para aquela época eram afrontosos para a ditadura. Então ele saiu rasgando, entrando na sua casa, tirando todos os livros. Meu avô foi preso por coisa semelhante, parte de mãe, mas depois saiu e hoje recebe uma pensão lá. Então o que acontece? Não recebe pensão. Na realidade, não, era um valor lá, não. Né? Todas as pessoas que foram prejudicadas, por exemplo, Maura Pires Ramos era dona de uma das melhores escolas de Campina Grande, que era o Pequeno Príncipe. Ela foi ressarcida porque ela foi tirada do âmbito de trabalho dela e ela foi prejudicada porque as pessoas não queriam mais colocar na escola. Não, você entende como foi difícil? Então, isso houve uma reparação histórica financeira para isso. Eu não conheço essa questão de pensão, a não ser que ele seja eu digo assim, uma pessoa. Um pagamento mensal. Não existe. Meu avô é assim, pelo menos. Então, não sei como é que funciona. Ele deve ter aposentadoria, mas da parte de. Eu lembro que teve um valor grande. Teve um valor, mas não tem mensal. Não vou mas você não. Que eu posso mas na verdade, eu nem convivo com ele. Então o que acontece? Ali, naquela época. As músicas eram mandadas para os quartéis para que as pessoas, os generais, liam aquelas músicas e diziam: mas essa palavra aqui não pode, essa palavra aqui não pode. E o cacete comia no meio da rua mesmo. Porque você não tinha o direito de falar como a gente está falando. A gente não tinha o direito de estar lá na porta agora dos quartéis pedindo, como as pessoas estão pedindo, intervenção militar. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo suscita uma coisa que a gente está vivenciando aqui em Campina Grande, como em todo o país, que é o seguinte: o que é que o outro lado acaba percebendo? Estudamos lá o processo, como foi. E primeiro, o acesso dos militares ao poder foi para restabelecer a ordem, porque existia um medo muito grande que o comunismo viesse a tomar o poder naquele momento e estabelecer aquelas regras que a gente sabe que não deu certo em nenhum canto. Comunismo. O socialismo é um processo, mas o que acontece? Passou um tempo e eles adoraram estar no poder, e a partir daí é que veio realmente a parte mais repressiva, onde eles começaram a fazer coisas absurdas. Corrupção. Eu não sou daqueles que vai chegar aqui e dizer: foi tudo errado e foi tudo certo. O início do processo teve lógica, seguiu o processo democrático, e dali para frente se tomou o poder. Dado o momento, o exército tomou o poder e simplesmente mandaram no país como eles entendiam. E isso é extremamente errado e não é aceitável. Seja ditadura de esquerda ou de direita. A grande questão é que todos os países, diversos países aqui ao nosso redor, continuaram nessa guinada à esquerda e continuam em outros cantos, e tudo isso sendo fortalecido. E a gente vê aqui, em qualquer sinal, qualquer esquina que a gente passa, diversos venezuelanos que caminharam antes de chegar na fronteira do Brasil 20 quilômetros, perdendo peso, morrendo. E quando a gente vê que um dos dois é amigo íntimo dessa galera que tá fazendo isso hoje na nossa cara, a gente tem medo de não só, novamente, o país ser utilizado para fortalecer isso que é errado, que a gente discorda, como também de levar o Brasil num caminho de degradação social, familiar e econômica. Eu só queria entender essa parte assim, porque a bandeira era pátria, família e Deus.
Yuri, o Estado é laico.